Bom, vou fazer esse videozinho aqui explicando com um exemplo, tá? Para não ficar igual à questão. Então, eu achei esse exemplo aqui, ó. Eu fiz na folha porque eu fui escrevendo passo a passo depois. Então, ó, aqui, vamos considerar o seguinte balanceamento para essa equação. Então, eu tenho a equação 6 mols de Na no estado líquido, mais Al2O3, tá? No estado sólido. Esses são os nossos reagentes. Estão formando, então, 2Al no estado líquido, mais 3Na2O no estado sólido, que são os meus produtos, tá? Esses aqui. Então, eu tenho meus reagentes formando esses produtos, e essa equação já está balanceada. O que ele pede, então, para mim? Ele pede, primeiro, eu preciso saber qual que é o reagente, então, eu vou olhar para esse lado da equação aqui, que é chamado limitante, e qual que é o reagente chamado em excesso, tá? Quando eu tenho 5,52 gramas de sódio, Na, que reage com 5,10 gramas de Al2O3, ok? Então, ele deu essas condições pra gente e a gente vai descobrir, então, qual é o reagente limitante e qual é o reagente em excesso, olhando para esse lado da equação, principalmente. Então, ó, a gente dividiu em etapas, tá? Esse item A. O primeiro passo, o que a gente vai fazer aqui, tá? O primeiro passo, ó, eu copiei a equação aqui novamente, do jeitinho que ela tá balanceada, tá? E agora eu tenho que calcular a massa molar dos meus reagentes, tá? A massa molar de Na, eu sei que é 23 gramas por mol. Isso geralmente é dado no exercício. Se fosse Na2, por exemplo, eu ia fazer 23 mais 23 para obter a massa. Mas aqui tá só Na. E do Al2O3, eu tenho que minha massa molar é 102 gramas por mol, ok? Eu já fiz, então, esse cálculo aí da massa molar, somando a massa de todos os elementos químicos de cada componente. Aqui já somando Al mais Al, mais O e mais O, tá? Então, aqui eu já tenho os meus valores das massas molares. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou determinar a quantidade em mols de cada reagente, utilizando essa formulinha aqui, ó. Esse N é o número molar, número de mols, é igual a massa dada no exercício, que seria essa quantidade aqui que ele deu pra gente, ó, de 5,52 gramas de sódio e 5,10 gramas de Al2O3, tá? Então, é aqui que entra essa massa dada no exercício. E MM maiúsculo é a massa molar, que é a que a gente calculou. É a massa de cada componente dos reagentes, tá? Então, primeiro a gente vai calcular o número de mols pro sódio, Na, e o número de mols para Al2O3. Então, aqui, ó, número de mols do sódio é 5,52 gramas, que ele deu no exercício ali em cima, dividido por 23 gramas por mol, que é a massa molar. Então, eu obtenho 0,24 mol. Aí, para calcular do Al2O3 é a mesma coisa, ele deu no exercício 5,10 gramas
E eu calculei aqui, ó, a massa molar desse componente é 102 gramas por mol. Então, eu obtive 0,05 mol. Agora, aqui no meu segundo passo, o que eu tenho? Eu tenho que fazer uma relação estequiométrica para descobrir a quantidade de Al2O3 que é necessária para reagir com 0,24 mol de sódio, de Na. Eu fiz essa alternativa de optar por descobrir a quantidade de Al2O3 para reagir com esta quantidade que achamos aqui de mol do sódio, porque essa quantidade é muito maior do que 0,05 de Al2O3. Então, eu deixei essa quantidade aqui, ó. Você vai perceber que eu copiei novamente a equação, certo? Aí, eu já só copiei aqui, ó. Eu tinha 6 mols de Na, só copiei 6 mol. E aqui eu não tinha nada, quando eu não tenho nada, eu tenho 1 mol, tá? Então, eu só copiei aqui o 1 mol. Aí, eu peguei essa quantidade calculada ali em cima, pela minha formulinha de número de mols, para o sódio e copiei aqui, 0,24 mol. Aqui, ó, desculpa, 0,24 mol, ok? Está para X, porque aí a gente vai ver se a Al2O3 está em excesso ou faltando. Se ele estiver em excesso, ele vai dar maior do que a que a gente tem, né? Se ele estiver faltando, ele vai ser o meu reagente limitante. Então, pessoal, ó, fiz essa regrinha de 3, né? Multiplicação em cruz. 6 vezes x igual a 0,24 vezes 1. Obtive 0,04 mol, tá? Aqui para Al2O3. Mais um adendo. Tem exercício, como no caso do segundo exercício, que pode pedir não para se calcular a massa, mas para se calcular o volume. Qual que é a transformação que a gente vai usar? Geralmente, o gás, ele vai estar nas condições normais de pressão e temperatura, que é na CNTP, que a gente chama, tá? E isso me indica que a cada 1 mol, eu vou ter 22,4 litros desse gás qualquer. Então, quando eu vou fazer esse passo a passo aqui da estequiometria, o que eu tenho que verificar? Primeiro, eu verifico se a minha equação está balanceada. O que isso significa? Se ela está em equilíbrio. Aqui eu tenho 1 vezes 2 N, nitrogênio. Aqui, então, eu tenho 2 nitrogênios. E aqui, 2 vezes 1, aqui é como se tivesse 1. Então, eu tenho também 2 nitrogênios nos meus produtos. Então, até aqui está balanceado. E aqui, analisando o hidrogênio, eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6 hidrogênios. Vamos analisar do lado dos produtos. Eu tenho 2 vezes 2. No caso, então, aqui a equação está errada. Aqui acho que é para ser 3, tá? Porque aí fica 3 vezes 2, 6 hidrogênio. Então, é isso, tá? Então, eu tenho 6 hidrogênio. Então, minha equação está equilibrada. Analisei tudo dos lados dos reagentes e tudo dos lados dos produtos. E agora, em vez de fazer a passagem para a massa, como a gente fez anteriormente, que seria, por exemplo, 1 mol vezes 1 mol aqui do nitrogênio, né,
Se eu estiver analisando o nitrogênio, seria 1 mol, que eu tenho aqui, dela balanceada, seria vezes a massa molar que eu calcular para o nitrogênio. A mesma coisa aqui, no meu produto, NH3. Se eu quisesse saber a massa, eu iria fazer 2 mols vezes a massa molar de NH3. Contudo, ele quer saber o volume. Como que isso vai acontecer, então? Eu tenho que multiplicar o mol por 22,4 litros, certo? Se aqui eu tenho 2 mols, eu vou multiplicar 2 mols por 22,4 litros e vou obter aqui 2 vezes 22,4, 44,8 litros. E aqui, vezes 1, continua 22,4 litros. Então, de acordo com as informações que ele dá no exercício, se ele der, por exemplo, 5 litros de N2 e quer descobrir quanto se formou de reagente, eu vou chamar aqui de X e fazer aquela multiplicação em cruz novamente, todo aquele processo. É só uma observação, porque ele pode não pedir a massa, mas pedir o volume. E é só eu usar basicamente que a cada mol tem 22,4 litros de qualquer gás.